clima aqui vai estar mais favorável para a gente adorar a Deus, amém? Deus continue abençoando muito você, a sua vida, você que tem colaborado, que tem contribuído financeiramente para essa igreja avançar. Nós continuaremos avançando no nome de Jesus. Estende suas mãos para cá, Pai. Eu quero entregar nas tuas mãos o teu filho, pastor Ivan, que vai fazer uso da tua palavra. Usa o teu servo, Senhor, como o Senhor sempre tem feito, para abençoar a tua igreja no nome de Jesus. E a igreja diz: diga glória a Deus. Quem está triste, diga amém. Oh meu Deus, você vai ficar... Tem como ficar triste essa noite não. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está triste, diga amém. Amém. Irmãos, que noite boa, né? Que alegria. Deixa eu contar uma outra. O pessoal da intercessão aí, levanta a mão, pessoal da intercessão. A pastora Juliana estava chorando aqui, ó, muito. Rapaz, eu olhei para ela, falei, o que está acontecendo? Ela achou que ninguém ia saber. Ai, meu Deus do céu. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia. Epístola aos Hebreus. Chorou 2 vezes a pastora. Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Eu acho que hoje você conseguiu saber se você é um crente novo ou um crente velho, né? Tem gente aqui que deve ter ficado, como nem disse no início, ficou meio boiando aí em algumas músicas. Mas glória a Deus por isso. Quem achou o texto, diga amém. Nós vamos ler. O texto diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Você pode aplaudir ao Senhor por esse texto? Queridos, olhe para cá. Nós estamos sob o tema, esse mês, vivendo pela fé. Só quem tem vivido pela fé aqui, diga glória a Deus. Irmãos, a Epístola aos Hebreus é uma das obras do Novo Testamento que aborda de maneira muito enfática sobre a fé. Muito embora outros livros do Novo Testamento tratem sobre o tema, nenhum deles chega perto da Epístola aos Hebreus. Até porque é em Hebreus que nós temos o conceito do que é fé, que é muito usado por todos nós no meio cristão, e nós falamos de cós salteado quando dizemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das que não se veem. Quando nós olhamos para a Epístola aos Hebreus, nós percebemos, e já foi dito aqui outras vezes, que a Epístola aos Hebreus tem o objetivo de salientar a superioridade de Jesus sobre todas as coisas. Quando nós lemos essa obra, nós percebemos claramente, e por diversas vezes você vai ver o autor ressaltando
que Jesus é superior aos anjos, ao templo, ao sacerdócio arônico e assim por diante. Porém, mesmo tendo esse objetivo principal de salientar a superioridade de Jesus, é um livro também conhecido como o livro da fé. Diga comigo, o livro da fé. Diga mais uma vez, o livro da fé. Porque, por mais que o enfoque seja salientar a superioridade de Jesus, o objetivo dele é apresentar Jesus para que os seus leitores tenham fé em Jesus. Então essa é a proposta do livro. Mas quando nós olhamos para a palavra fé, o significado literal da palavra, tanto no termo grego quanto no termo hebraico, a ideia da palavra é confiança ou crença. É acreditar firmemente. Diga comigo, acreditar firmemente em algo ou alguém. Isso é fé. Isso é o significado da palavra fé. Porém, quando nós olhamos para a palavra fé, para a ideia de fé no Velho Testamento, quando nós analisamos a fé dentro da cultura hebraica, por exemplo, nós percebemos que alguém de fé não é só alguém que acredita em algo ou alguém de forma intelectual. A ideia de fé no Velho Testamento, na cultura hebraica, no chão cultural em que o Velho Testamento, por exemplo, foi escrito, é a ideia de crer em algo ou alguém, mas testificar isso, testificar em quem você crê por meio das obras. É como se as obras testificassem e falassem a respeito de quem você crê. Mas aqui não são as obras simplesmente obras, mas as obras no sentido de obediência. Todas as vezes que nós olhamos para a palavra fé no Velho Testamento, nós estamos falando de uma crença não intelectual, mas uma crença que é acompanhada de obediência. Diga comigo, fé é crença acompanhada de obediência. Isso é fé. Isso é fé. Então nós estamos aqui porque temos fé. E essa fé é acompanhada de obediência. Isso no Velho Testamento. Quando nós olhamos para a perspectiva de fé no Novo Testamento, nós temos o mesmo significado da palavra: confiança, crença. Só que aqui nós temos uma diferença. Qual é a diferença? A diferença aqui, por exemplo, no Velho Testamento, nós estamos sob um chão cultural, cultura hebraica. No Novo Testamento, eu acredito que você já sabe disso. Se não sabe ainda, aconselho você a procurar o CAB para você estudar e aprender. É muito bom. No período em que o Novo Testamento é escrito, o que está predominando é a cultura grego-romana. Porque por um período, os gregos tomaram o mundo, implantaram a sua cultura, e no período de Jesus, quem está sob o poder é o Império Romano, ainda assim, sob forte influência da cultura grega. Por isso, cultura grego-romana, porque muito embora a cultura grega ainda está imposta, mas quem está sob o poder é o Império Romano. E uma das formas que o Império usa para tomar o poder não é só as guerras, não é só a força, mas também a cultura. Porque quando nós implantamos a nossa cultura, nós ganhamos espaço e ganhamos território. É por isso que nós somos embaixadores de Cristo. Estamos aqui para implantar o reino de Deus, porque quanto mais o reino de Deus é implantado, mais ganhamos espaço. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que a cultura que está inserida aqui é a cultura grega. Então, de alguma forma, vai haver um paralelo na construção desses textos com a cultura.
Só que a percepção de fé na cultura grega é totalmente diferente da cultura cristã que está sendo implantada. Porque se você olhar para a ideia de fé na cultura vigente no momento, a fé ela é totalmente baseada na razão, em evidências sensíveis. A ideia de fé para os gregos, ela tem uma ideia totalmente diferente, até porque o grego, a cultura grega ela é muito racional, está em busca da filosofia em si, busca pela verdade. Então, eles são muito racionais, pensam demais. Só que agora nós temos alguém que está vivendo nesse tempo, onde a cultura grego-romana está imposta, mas e uma cultura que prega, que insiste, que tem a ideia de que por mais que tenha fé, e dentro da cultura grega, a fé ela é existente, mas não é uma fé como nós, é uma fé superficial, que busca sempre no campo da razão as respostas. E quando se fala de fé, não dá para buscar no campo das razões. Por quê? Porque os Hebreus vai dizer no capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, o autor aos Hebreus, ele está colocando um contraponto na cultura que ele está inserido, e ele está, de certa forma, dando um tapa sem mão, dizendo: com fé não dá para buscar na razão, porque para se ter fé precisa se acreditar além da razão. Então deixa eu dizer uma coisa para você: ter fé não é para qualquer um. Ter fé não é para qualquer um. Vou fazer igual o Ney fez quarta-feira. Pergunta por quê, pregador? Diga comigo, por quê, pregador? Porque para você ter fé, por muitas vezes, você vai ter que ir contra a sua razão, contra as suas propostas, contra os seus métodos. Ter uma vida de fé é um convite a largar toda a razão humana para viver, às vezes acreditando em loucura. Oh glória! Meus irmãos, pastor Paulo falou aqui uns dias atrás pregando. Às vezes você conversa aqui sobre as coisas da igreja e ele fala, irmãos, eu tenho certeza que você já disse isso. Quando ouviu o pastor falar alguma coisa, disse: rapaz, isso que o pastor está falando é loucura. Sim ou não? Pode ser sincero, eu sei que você já pensou isso. Eu sei que por muitas vezes, quando foi dito algumas coisas aqui no altar, você deu uma olhadinha de canto de olho, olhou para a realidade e você disse assim: rapaz, isso é loucura. Eu sei que é loucura, irmãos. A gente está dizendo aqui, pastor acabou de falar aqui sobre o ar-condicionado, está quase tudo ficando pronto, ainda tem muita coisa para fazer. Daqui a pouco a gente vai entrar aqui no geladinho, vai estar tudo pintado, com as espumas no lugar. Depois que tiver tudo pronto, o pastor tem a coragem de dizer para nós que nós vamos começar uma obra ali para 4.000 pessoas. Isso é loucura ou não é loucura, irmão? Diga comigo, é loucura ou não é? Mas é isso que Deus está falando para nós. Ter fé, às vezes, é acreditar em loucura. Então para de buscar no campo da razão aquilo que não é na razão. Para de buscar no natural aquilo que não é no natural. É por isso que o crente tem que aprender, evangelista Leonardo, a olhar pelos olhos da fé. O pastor falou isso aqui. Oh glória, eu não estou vendo, mas estou vendo. Eu não estou sentindo, mas estou sentindo. Ei, meu Deus do céu, eu estou pregando para gente aqui que está cheio de demandas, está cheio de pendências, está preocupado com um monte de coisa, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: para de olhar pela razão, que pela razão vai dar problema, pela razão tu vai desanimar, pela razão tu vai esmorecer, pela razão tu vai se entristecer, mas pela fé você vai dizer: eu não estou vendo, mas estou vendo. Eu não estou sentindo, mas estou sentindo. Porque pelos olhos da fé eu posso enxergar aquilo que os meus olhos não veem. Pelos olhos da fé eu posso ver aquilo que a minha mão não pode apalpar. Pelos olhos da fé eu
posso ver o milagre que tem muita gente que diz que não vai acontecer. Pega na mão do crente que está do seu lado e joga para cima e diga para ele: para de olhar pelo campo natural. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu estou sentindo ele aqui, a calabash, relebanturiba calabash, elebacaia. Agora dá uma sacudida e diz para ele: fecha os teus olhos naturais, meu irmão, e começa a enxergar com os olhos espirituais. É loucura, é, mas é fé. É loucura, é, mas ter fé assim. É por isso que tem muita gente que não entende o crente. O crente passa um monte de problema, um monte de dificuldades, mas ele vai avante, ele vai avante. Por quê? Porque pela fé nós já vencemos. É pela fé. Pela razão não dá. Porque pela razão nem estaríamos aqui. Olha o calor que está aqui, irmãos. É só louco para vir para cá. Ô batera, é só maluco para vir para cá, para dentro, num calor desse. Sair de casa, podia estar na praia. Tem gente até que foi e não tem nenhum problema. Mas tem gente que veio para cá hoje pensando: rapaz, eu vou entrar lá naquele lugar, já até sei como é que vai ser. Se vai ter fogo do céu, não sei, mas que vai ter calor, vai. Mas nós viemos aqui porque nós entendemos, oh glória, que a fé que nós temos nele nos traz para esse lugar, traz o nosso leque, a gente se abana. A gente pega o papelzinho do dízimo, começa a se abanar, mas é pela fé que nós estamos aqui, porque entendemos que tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é por ele, tudo é para ele. Oh glória, deixa eu seguir. Então, queridos, nós vemos o autor aos Hebreus falando sobre uma fé que vai contra a fé da cultura que ele está inserido. Só que quando nós olhamos de maneira geral, nós temos 3 tipos de fé. Diga comigo, 3 tipos de fé. Diga mais uma vez para você entender: 3 tipos de fé. O primeiro tipo de fé que nós temos é a fé natural ou fé pessoal. O que é a fé natural ou a fé pessoal? É a crença em nós mesmos, em nossas próprias habilidades, a crença no outro e nas habilidades do outro. Isso é fé natural. É a capacidade que nós temos de acreditar em nós mesmos, acreditar nas nossas habilidades e a capacidade de acreditar nos outros. E é bem verdade que a fé natural, ela é algo que existe no nosso convívio, porque nós precisamos acreditar em nós, nas nossas habilidades, porque Deus nos deu. E nós também precisamos acreditar no outro, que até porque o nível de fé que temos um no outro determina o nível de relacionamento que temos. O nível de credibilidade que nós damos ao outro determina o nível da profundidade do relacionamento que nós vamos ter. Porque não dá para se relacionar em quem a gente não acredita, ou dá? Até dá, mas é um relacionamento muito superficial. Eu tenho um nível de intimidade com a minha esposa maior do que qualquer pessoa aqui. O meu nível de intimidade com ela não se compara, né, amor? Só olhar para a barriga dela. Essa eu ensaiei em casa para mandar uma nota aí, pastor. Então o nível de confiança determina o nível de intimidade, de relacionamento. Porque se eu estou junto com ela há 20 anos,
Por mais que o amor seja a base do relacionamento, não existe um relacionamento que não tenha confiança. Então eu tenho fé na minha esposa e ela tem em mim. Ela acredita em mim e eu acredito nela. Senão eu não deixava um homem bonito como eu sair por aí, por qualquer lugar. Então, mas nós temos também os nossos níveis de relacionamento com os nossos amigos. Eu tenho intimidade com amigos e amigos. Alguns amigos mais, outros menos. Porque é o nível de fé, de credibilidade que eu dou ao outro determina o nível de relacionamento que eu vou ter. Tudo bem até aqui? Essa é a fé natural. O segundo tipo de fé que a gente tem é a fé filosófica. Diga comigo, fé filosófica. A fé filosófica é a crença em princípios éticos. Ou seja, a fé nos princípios morais. Nós acreditamos que, por mais que nós temos fé um com o outro, acreditamos no homem, no outro, acreditamos em nós mesmos, nós também acreditamos nos princípios éticos, que até porque eles norteiam a sociedade de maneira geral. O respeito, a amizade, a fraternidade, a fidelidade, o amor, entre outros. Então, esse é o segundo tipo de fé. E o terceiro tipo de fé é a fé que nós chamamos de fé religiosa. Diga comigo, fé religiosa. O que é a fé religiosa? Marquinhos, me dá mais um pouquinho de retorno aqui, por favor. A fé religiosa é a fé em alguma divindade ou doutrinas religiosas. O que para nós é a nossa crença em Deus. Então nós caminhamos por alguns tipos de fé. Uma vez que fé é acreditar, nós caminhamos pela fé natural, pela fé filosófica, mas também pela fé religiosa, que é a fé em Deus, que para nós é a fé em Deus. Só que uma coisa é interessante, que quando nós olhamos para a fé natural, a Bíblia nos alerta sobre isso. Porque olha o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Em outras traduções vai dizer: maldito é o homem que confia no homem e faz da força do braço a sua confiança e afasta o seu coração do Senhor. É claro que a Bíblia não está nos ensinando que nós não devemos confiar nos outros. A Bíblia não está ensinando que nós não podemos ter a confiança em nós mesmos e nos outros. A Bíblia não está nos ensinando que nós devemos desconfiar dos nossos irmãos. A Bíblia não está dizendo que nós devemos desconfiar nas nossas esposas, nos nossos maridos, nos nossos relacionamentos. A Bíblia não está ensinando isso. Quando a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, ele está falando sobre nós depositarmos a nossa confiança total e integral no homem. Por quê? Porque o homem é falho. O que a Bíblia está dizendo é que nós não devemos colocar a nossa confiança na força do nosso braço, porque nós podemos falhar. Olha o que Tiago diz, capítulo 4, versículo 13. Ouça agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo para nós é: você não pode colocar sua confiança no homem, porque o homem é como neblina. Hoje ele está aqui e logo se dissipa. Ele está dizendo: você não pode colocar na força do teu braço a tua confiança e afastar o teu coração do Senhor. Porque se você depositar a sua confiança no homem, o homem vai falhar com você. Olhe para a pessoa que está do seu lado, só olhe. Não diga nada, só olhe para ela. Olhe para ela, tá vendo? Essa pessoa é decepcionante.
Você sabia que essa pessoa que está do seu lado é decepcionante? Porque um dia ela pode te decepcionar. Olhe para mim, olhe para mim. Eu sou decepcionante. Um dia eu posso te decepcionar. Mas Deus está dizendo: não coloque a tua confiança no homem. Porque se você colocar a tua confiança no homem e afastar o teu coração do Senhor, e você ficar olhando para o homem, você vai parar. Por quê? Porque o homem é falho. É por isso que tem muita gente que está afastado da igreja, porque não olhou para Jesus e olhou para o homem. É por isso que tem muita gente que talvez está aqui entristecido com A e com B, querendo largar tudo, porque ainda não entendeu que a sua confiança tem que estar no Senhor e não no homem, porque o homem é falho. Então a Bíblia está dizendo: não coloque a sua confiança na força do teu braço. Tem muita gente também, Rafael, que acha que é o bam, porque tem capacidade, porque tem currículo, porque tem dinheiro, porque tem intelecto, porque tem inteligência. Deus está dizendo para nós essa noite: tudo que você tem não é nada, tudo que você faz não é nada diante daquele que de fato é alguma coisa. Oh glória! Tudo que a gente faz, tudo que a gente tem não é nada diante daquele que de fato é. Então a nossa confiança não pode estar no homem, porque o homem vai falhar. De contrapartida, a fé filosófica também pode falhar. Por quê? Porque Timóteo ouviu de Paulo na segunda epístola aos Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que diz: saiba disto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. O que a Bíblia está nos ensinando é que nós não devemos colocar a nossa confiança no homem, porque o homem pode falhar. Mas também nos ensina que nós não podemos colocar nossa fé numa fé filosófica, que é uma fé nos princípios morais e éticos, porque princípios também podem ser quebrados. Paulo está dizendo isso. Mas Isaías capítulo 43 versículo 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Vou dizer de novo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, oh glória, agindo eu, o Senhor, quem impedirá? Ainda está escrito em Josué capítulo 21 versículo 45: palavra alguma falhou de todas as coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu, tudo, vou repetir, tudo se cumpriu. Então, no nome de Jesus, levante a sua mão. Para de colocar a sua fé em homens, pois eles podem falhar. Para de colocar a sua fé em princípios éticos e morais, porque eles podem ser quebrados. Mas se você colocar a sua confiança no Senhor, meu irmão, a minha Bíblia me assegura, Ele não falha, Ele é poderoso, Ele é incomparável. Diga comigo: eu preciso confiar em Deus, porque homens falham, princípios são quebrados, mas o Senhor, Ivan, não falha. O Senhor não quebra princípios. O Senhor não falha. Vou repetir isso aqui até você entender. O Senhor não falha. Eu estou falando isso aqui para quem está com o coração ferido, com o irmão que está do lado. O Senhor não falha. Para de olhar para o homem. O Senhor não falha.
Para de achar que o pastor tem que fazer assim ou daquilo outro. E se não é do jeito que você acha, tu fica entristecido, fica chateadinho. O Senhor não falha. Oh glória, o teu marido pode falhar com você, Adilson, a tua mulher pode falhar com você, Rafael, tua esposa pode falhar com você, o teu patrão pode falhar com você, eu posso falhar com você, mas o Senhor, Léo, Ele nunca vai falhar. O Rafael já pegou aqui, o Senhor nunca vai falhar. Eu posso prometer uma coisa para você e não cumprir, porque eu posso falhar. O pastor pode dizer uma coisa aqui e por alguma adversidade não cumprir, porque ele pode falhar. A tua liderança pode falar alguma coisa e te ferir, porque ela também pode falhar. O teu patrão pode te dizer uma coisa e ele pode te ferir, porque ele também pode falhar. Mas se o Senhor falou, oh glória, levante a sua mão aí, irmão, eu sei que está calor. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Elisângela, só tem uma maneira do que o Senhor falar não se cumprir: se Ele não falou, oh glória, ou se você não andar na linha. Mas se Ele falou e você andar debaixo da, oh glória, debaixo da autoridade dEle, debaixo da obediência dEle, não tem ninguém, não tem inferno, não tem calúnia, não tem palavra, não tem arma preparada, não tem estratégia do inimigo que se levante para te parar. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Porque a Bíblia diz, acabei de ler, nenhuma palavra falhou. Nenhuma palavra falhou. Eu quero ver o homem que se levantar aqui dentro para dizer, a palavra do Senhor falhou. Tem alguém aqui para levantar a mão com coragem e dizer que o Senhor falou e não cumpriu? Tem alguém aqui para dizer isso? Tem alguém aqui para falar que o nosso Deus falou e não cumpriu? Eu tenho certeza que não. Então por que você ainda está acreditando na força do teu braço? Por que você ainda está acreditando em homens? Por que você está depositando a tua confiança em homens? Confia no Senhor. Eu tenho falado com Deus. Deus, eu não vou me desesperar. Eu e minha esposa, a gente tem conversado, às vezes a mozinha fala assim, eu falo para ela, amor, eu não vou me desesperar, tô querendo, mas não vou. Tô querendo me desesperar, mas não vou. Quando você estiver em casa, olha para tua mulher e diz assim, amor, tô querendo me desesperar, mas não vou. Porque a tua carne vai tremer para você se desesperar. Porque as lutas vêm, as dificuldades vêm. Mas eu estou pregando para alguém aqui que talvez está vivendo dramas e dilemas e está querendo se desesperar, e Deus me trouxe aqui para dizer, não se desespere. Oh glória, Jesus, não se desespere, acredite, acredite na palavra do Senhor. Nós pregamos, nós cantamos aqui louvores antigos, e eu aproveito para dizer, o mesmo Deus de ontem é o de hoje, o mesmo, oh glória, Jesus, o mesmo tempo que agiu no passado, o mesmo Deus que agiu no passado está agindo hoje, o mesmo Deus que prometeu e cumpriu no passado, Ele promete e cumpre hoje. Então não se desespere. Olhe para cá. Então já entendemos que a fé que precisamos ter é a fé no Senhor. Por mais que a fé natural e filosófica faça parte da nossa existência, confie no Senhor. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos alguns tipos de fé. Nós percebemos que na Bíblia tem a fé salvadora, a fé infantil, que é a fé inocente, a fé que Jesus disse lá, que eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais herdarão o reino de Deus. Ou seja, é uma fé inocente, uma fé de uma criança. Eu chego a dizer que é uma fé cega. A fé inocente é uma fé cega. A fé de uma criança é uma fé cega. Eu lembro quando o Léo brincava muito com meu filho quando ele era menor, que ele chamava ele de gigante Rolias, lembra?
O Léo pegava o meu filho e rodava ele, que eu ficava apavorado. E pior que se o Léo deixasse ele cair, eu não ia poder nem fazer nada. Olha o tamanho do negão. Ele pegava ele, girava, e eu ficava impressionado como o Bernardo, ele se entregava na mão do Léo, porque ele olhava para o Léo e ele dizia: o Léo é o gigante Rolias. Ele olhava para o Léo e via que o Léo tinha força, que ele poderia girar, que ele não iria cair. Em nenhum momento ele ficava preocupado, ele não olhava as consequências. Ele não percebia que se o Léo deixasse ele cair, ele ia se quebrar todo. Mas a confiança dele no Léo era tão grande, tão inocente, que chegava a ser cega. Aí Jesus está dizendo: se você não tiver a fé de uma criança, é como se fosse assim: comigo não dá para andar. Porque com Jesus a fé tem que ser cega. Porque se a gente não tiver uma fé cega, nós olhamos para as consequências. E às vezes a gente acha que Deus vai deixar a gente cair. E Deus está brincando aqui, ó, de rodar você, ó. Eu vi um vídeo, eu acredito que você tenha visto na internet. Um homem falando sobre o filho que pediu para que o papai levasse no circo. Alguém viu esse vídeo aqui? O filho queria que o papai levasse ele no circo. E ele disse assim: olha, papai, o circo está na cidade, eu quero ir no circo, você me leva? Ele disse: papai não pode te levar agora, mas eu vou te levar no sábado. Só que isso era segunda-feira. A criança ficou apavorada. E quem tem filho sabe como é que é. A criança não teve paz. Todo dia ela lembrava o pai, deixava bilhete para o pai: pai, sábado é a hora do circo, pai, sábado é o dia do circo. Ele não dormia direito, ele não teve paz. E ele o tempo inteiro ficava lembrando o pai do circo. Quando chegou na sexta-feira, o filho disse: papai, amanhã é o dia do circo. Ele disse: sim, filho, amanhã é o dia do circo. O menino não dormiu a noite inteira. O moleque ficou apavorado porque o dia do circo estava chegando. E o circo era às 10 horas da manhã. O moleque acordou 5 horas da manhã. E quem já foi criança aqui sabe, quando tinha passeio, alguma coisa, você 5 horas da manhã já está acordado junto com as galinhas. E o menino acordou 5 horas da manhã, chegou no quarto do pai e disse: papai, hoje é o dia do circo. O papai olhou para o moleque e disse: rapaz, o circo é só 10 horas da manhã, vai dormir, rapaz. Quando chegar a hora eu vou te chamar. Aí o molequinho não conseguiu dormir. Chegou a hora do circo, o pai levantou, arrumou ele, pegou a mulher, entrou no carro, chegou no circo. Às 10 da manhã em ponto, quando começou o espetáculo, o moleque, ó, abriu a boca e dormiu o show inteiro, perdeu o espetáculo. Quando ele acordou, ele olhou para o papai e disse: papai, mas cadê o circo? Ele disse: meu filho, a hora do circo passou, você dormiu e não viu o espetáculo. Ele olhou para o filho e disse assim: eu vou aproveitar e já vou te ensinar uma coisa. Se você não conseguir descansar nas promessas do papai, você vai perder o espetáculo da vida, porque você vai dormir, tu vai estar cansado. Oh, glória a Deus! Deus está dizendo para nós essa noite: ter fé é ter fé, irmão. E Ele quer que a gente tenha fé de uma criança. E a palavra está dizendo, e eu estou usando como uma conjectura esse vídeo para você entender: enquanto você não aprender a descansar nas palavras do papai, nas promessas do papai, você vai dormir e vai perder o espetáculo da vida. Então, no nome de Jesus, quando Ele falar com você, descansa, porque quando chegar a hora do circo, Ele vai te chamar. Oh, glória! Quando o papai falar para você: filho, eu vou fazer, acredita no papai e descansa, porque na hora certa Ele vai fazer. Então nós temos vários tipos de fé. Nós temos fé viva, nós temos fé operativa. Eu poderia falar de diversas tipos de fé que existem na Bíblia aqui. A Bíblia fala de uma fé que é grande, a fé que é pequena. Você sabia que fé tem tamanho? A Bíblia fala de fé grande e fé pequena. Se não tivesse isso, Jesus não iria, em Mateus capítulo 8, versículo 10, elogiar o centurião pela grande fé, a ponto dele olhar para os discípulos e dizer: nem todo Israel viu tamanha fé. Ele chega a dizer em um momento: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, sendo a menor das sementes, cresce.
E aqui ele não está falando do tamanho da semente, porque você já deve ter ouvido falar sobre isso. A semente da mostarda não é a menor semente, e não é por isso que Jesus mentiu. Na verdade, naquele contexto cultural, ali a menor semente era a da mostarda, mas existem outras muito menores. O que Jesus está falando é que o grão de mostarda é muito pequenininho, e ainda assim ele consegue, por meio da fé, crescer e ser uma árvore muito alta. O que Deus está dizendo para você essa noite: por mais que você seja pequenininho, tenha fé. Então existe fé que tem tamanho, existe fé grande, existe fé pequena. Então a Bíblia está recheada de formas de nós aplicarmos a nossa fé. Mas hoje, para concluir, eu quero falar para você e para sua casa, cheio de uma fé inabalável. Diga comigo: fé inabalável. É a fé de Abraão. É a fé que Abraão conseguiu ter. Você viu, você conhece a história. A história de Abraão é marcada por uma vida de fé e obediência. Abraão é conhecido como o pai da fé, e não é à toa. Porque Abraão, ele conquistou e ele alcançou uma fé muito madura. Porque você olha para a vida de Abraão, você olha para o contexto que Abraão vive, e Abraão, ele é um homem que não podia ter filhos. Você conhece a história. E quando enfim ele tem um filho, a Bíblia diz que Deus pede o filho. Diga comigo: existem momentos. Não, diga com autoridade, irmãos. Existem momentos que Deus vai nos pedir o que Ele nos deu. Você tem consciência disso? Que em algum momento Deus pode te pedir de volta o que Ele te deu? Mas por quê? Deus pede de volta. Deus pede de volta para colocar Abraão à prova. Só que uma coisa que eu acho linda aqui, e eu já caminho para o final, é que Abraão conhecia o seu Deus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui: para se ter uma fé inabalável, nós precisamos conhecer o nosso Deus. E só tem uma forma de conhecer a Deus: por meio da palavra e de um relacionamento íntimo com Ele. A segunda coisa que eu vejo aqui na história de Abraão, depois de ter ouvido de Deus que ele seria pai de uma grande nação, Deus lhe promete um filho, dá um filho, e agora Deus está pedindo. A segunda coisa que eu entendo: Abraão, Léo, sabia o que ele ouviu de Deus. A terceira coisa: Abraão sabia que quando Deus pediu Isaac para sacrificar em sacrifício, Abraão sabia que Isaac, sendo morto, morreria seu filho, mas também morreria as promessas de Deus. Olhe para mim. Abraão conhece o seu Deus. Abraão sabe o que ouviu de Deus. E Abraão tinha convicção de que se ele mata o menino, ele perde o filho. Mas Deus estava enterrando um projeto. Então como é que eu faço, pastor, para ter uma fé inabalável? Primeiro, conhecer a Deus. Segundo, ter convicção no que Deus te falou. E terceiro, saber que tudo na sua vida, Deus tem um projeto. Aí olha aqui, Deus está olhando para Abraão e está dizendo: Abraão, me dá o menino, sacrifica. Você já pensou isso? Se coloque no lugar de Abraão agora. Deus pede o menino,
Só que Abraão, Léo, ele tem uma fé que é inabalável. E uma característica da fé inabalável é conseguir, no meio da prova, olhar para uma forma de adoração. No meio da prova, entender que essa prova é um meio de adorar. Porque olha a palavra de Abraão para os moços: nós vamos, adoraremos e voltaremos. Que fé é essa? Nós só entendemos essa história nesse versículo que a gente leu, porque Abraão tinha certeza, Luciano, que por mais que ele matasse o menino em sacrifício, Deus tinha poder para ressuscitar o menino. E por que Abraão tinha essa fé? Porque ele sabia o que ele ouviu. E ele sabia que Deus jamais vai contra a sua palavra. Então eu concluo aqui dizendo: não confie em homens, não confie nos princípios, não tenha fé nisso, fé absoluta nisso, porque tudo isso pode falhar. Mas tenha fé no Senhor, ainda que Ele peça algo que te custe. Porque por mais que Ele peça, Ele te chamou para um projeto. E Isaac não tem a ver com Abraão, Isaac tem a ver com o projeto de Deus. Então se coloque no centro da vontade de Deus, que tudo na sua vida não vai ter a ver com você, vai ter a ver com o projeto de Deus. Viver pela fé é se colocar dentro do projeto de Deus. E se você se coloca dentro do projeto de Deus, toda vez que você for colocado à prova, você vai dizer: subiremos, adoraremos e voltaremos. Por quê? Porque Abraão tinha uma fé tão grande que ele, no seu coração, Léo, ele já tinha recebido o menino de volta. Ele nem subiu para sacrificar, mas ele, na fé que ele tinha, ele já está descendo com o menino nos braços. Eu concluo aqui dizendo: você tem fé para subir e voltar com o menino nos braços? Isso você coloca no contexto da tua vida. Você tem fé para entrar nessa prova e já sair vitorioso? Eu me lembro quando a gente tinha fé a ponto da gente começar já a agradecer antes de receber. Eu já vivi isso na minha vida. Tem hora que às vezes isso falta. A gente fazia muito culto em ação de graça. Hoje não tem muito, né? A gente falava assim, né, pastor? Já marca o culto em ação de graça. Nem recebeu ainda, mas é porque a fé, ela te faz receber aquilo que você ainda não recebeu, como já foi dito aqui. Então, no nome de Jesus, fique de pé. E eu concluo dizendo: tenha a fé de Abraão, que é uma fé que, por mais que seja colocada à prova, acredita que por mais que Deus sacrifique o menino, peça o menino em sacrifício, Deus é poderoso para colocar nas suas mãos tudo aquilo que você precisa. Você acredita nisso? Coloque a mão no seu coração agora. Coloque a mão no seu coração e diga comigo: Deus, eu subirei, adorarei e voltarei. Pensa aí. Pensa aí no que é. Pensa aí qual é o sacrifício. Pensa aí o que é que está custando. E diga para Deus: Deus, eu te conheço. Eu sei o que você falou para mim. Subiremos, adoraremos e voltaremos. Abraão está lá em cima com o menino amarrado. Na hora que ele vai sacrificar o menino, ele ouve uma voz que diz: Abraão, não faça nada com o menino,
porque agora sei que tu me ama. Agora sei o tamanho da tua fé, Abraão. Então sai daqui entendendo que tudo que você está vivendo é Deus que está tentando te ensinar que você precisa ter fé. Escute essa canção, feche os seus olhos, no nome de Jesus. Minha vida se revestirá no seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. A igreja bem forte. Se vestirá no seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Quem sai daqui de posse da vitória, aplaude ao Senhor bem forte. Meus irmãos, nós vamos para casa debaixo dessa palavra, debaixo da unção que o Senhor liberou sobre nós, alegres com tudo que o Senhor tem realizado até aqui. Tem alguém entre nós que estava afastado dos caminhos do Senhor, ouviu a palavra, recebeu uma injeção de fé e acredita que precisa voltar para sua casa diferente? Esse é o momento de você se reconciliar com Jesus. Tem alguém entre nós que estava afastado? Dá um sinal com a sua mão, eu vou ter o prazer de orar por você. Tem alguém entre nós que nunca foi crente em Cristo Jesus? Pastor, eu vou à igreja de vez em quando, mas hoje eu ouvi a palavra, ouvi sobre fé, e eu quero declarar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu vou orar por você agora, se você quiser tomar essa decisão. Tem alguém entre nós? Não há? Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família, e te leve de volta para o seu lar em paz. Próxima quarta-feira eu estou aguardando você aqui às 19h30 para estarmos juntos no culto da família, louvando a Deus e recebendo mais uma porção da palavra do Senhor. Nós estamos colocando à disposição de vocês nas nossas redes sociais, através do WhatsApp, Instagram, as inscrições para o curso de aperfeiçoamento bíblico da nossa igreja, que nós chamamos de CAB. Foi dito pelo pastor Ivan aqui durante a sua preleção. Então, se você quer aprender um pouco mais da palavra, quer se aprofundar mais e se aperfeiçoar na palavra de Deus, procure o pastor Ricardo, a pastora Elaine. Entre onde tem, em alguma das nossas redes, onde tem lá uma postagem sobre o CAB, clique no link, faça sua inscrição. Em breve nós estamos formando já a próxima turma e vai ser um prazer ter você com a gente participando da próxima turma do CAB. Amém, queridos? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, leva-nos para casa em paz, em segurança, livra-nos de todo mal. Nos dê, ó Deus, uma semana abençoada na tua presença, uma semana repleta de alegrias, repleta de respostas do Senhor para nós, pelo poder que é no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: 2025